Desde cedo aprendemos a ser agradáveis, a sorrir quando não queremos, a concordar quando discordamos, a aceitar silenciosamente para não gerar conflitos. A vida nos condiciona a sermos aprovados, como se a aceitação fosse a prova de que merecemos existir. Mas existe um preço. Cada vez que cedemos ao desejo do outro contra a nossa própria verdade, algo dentro de nós se perde. A alma vai sendo moldada como argila frágil, até que quase não sabemos mais distinguir o que é escolha autêntica e o que é apenas obediência disfarçada de bondade. Nietzsche dizia que a verdadeira grandeza exige suportar a solidão. E desapontar é isso. Suportar o silêncio depois do não, sustentar a ausência de aplauso, carregar o peso de ser mal interpretado. Não por capricho, mas por fidelidade ao que somos. Vivemos em um tempo em que todos querem ser amados, mas poucos têm coragem de ser reais. A coragem de desapontar nasce quando percebemos que a aceitação pode ser uma prisão e que viver para agradar é morrer em prestações. Este é o convite. Olhar para o desconforto de desapontar, não como fracasso, mas como um ato secreto de liberdade. A busca por aprovação é tão antiga quanto a vida em comunidade. Desde crianças, aprendemos que um sorriso agrada, que uma nota alta conquista elogios, que a obediência garante amor. Pouco a pouco, o olhar do outro se transforma em espelho, onde buscamos nossa identidade. Mas esse espelho nunca reflete quem realmente somos, apenas a imagem que agrada à plateia. Schopenhauer já alertava: vivemos sob a tirania da opinião alheia. Para ele, grande parte da infelicidade humana vem da dependência do julgamento externo. Esse fardo não pesa apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos gestos cotidianos. Escolher uma carreira que não queremos, permanecer em relações já mortas, dizer sim quando tudo em nós implora por não. É um peso silencioso, quase invisível, mas que esgota. Como correntes delicadas que, de tão sutis, nem percebemos que estamos presos. O problema é que viver assim não apenas rouba a autenticidade, rouba também a energia vital. Nada consome mais do que sustentar uma identidade falsa para manter a aprovação dos outros. E quanto mais buscamos esse reconhecimento, mais ele escapa. A aprovação nunca é suficiente, porque sempre haverá alguém desapontado, alguém exigindo mais, alguém que vê falha no nosso esforço. É uma corrida interminável, atrás de um aplauso que não preenche. O fardo da aprovação, no fundo, é a recusa em aceitar que seremos inevitavelmente rejeitados em algum momento. E talvez a liberdade só comece quando paramos de fugir dessa rejeição. Há uma crença silenciosa que governa nossas relações. A de que manter a harmonia a qualquer custo é sinal de maturidade. Evitar o conflito, calar diante do incômodo, aceitar o que não queremos, tudo isso é visto como virtude. Mas o que chamamos de harmonia, muitas vezes, é apenas silêncio cúmplice diante de uma traição íntima. Dizer sim quando o coração grita não é uma forma de violência contra si mesmo. É uma traição invisível que não deixa marcas na pele, mas deixa cicatrizes na alma. Quantos casamentos, amizades e trabalhos são sustentados por esses pequenos sims forçados que alimentam uma paz aparente enquanto corroem a vitalidade interior? Bauman, ao refletir sobre a fragilidade dos laços humanos, lembrava que vivemos em uma era líquida, onde tudo é instável. Nesse contexto, a busca pela harmonia absoluta
não passa de ilusão. Qualquer relação que dependa do nosso silêncio para sobreviver já está condenada. O conflito não é inimigo da vida, é parte dela. O verdadeiro perigo não é discutir, desapontar ou divergir, mas sim engolir a própria verdade em nome de uma paz superficial. Quando evitamos desapontar para preservar a harmonia, criamos uma farsa relacional. O outro acredita conviver com nossa aceitação, mas convive apenas com nossa máscara. E não há nada mais solitário do que ser amado por aquilo que não somos. A coragem de desapontar aqui se revela como ato de honestidade. Preferir uma verdade desconfortável a uma harmonia mentirosa. Desapontar alguém não é, em essência, um ato de crueldade. É, muitas vezes, o primeiro gesto de liberdade. Quando escolhemos desapontar, não estamos ferindo o outro deliberadamente, mas recusando a prisão das expectativas. É como abrir uma janela em um quarto abafado. Entra ar fresco, mesmo que a claridade incomode os olhos acostumados à penumbra. Nietzsche lembrava que tornar-se quem se é exige atravessar desertos de incompreensão. O desapontamento que provocamos nos outros é quase sempre a reação natural diante da nossa autenticidade. Eles não se decepcionam conosco, mas com a imagem que projetaram sobre nós. E quebrar essa imagem é libertar-se. Na psicologia, esse processo se aproxima do que Jung chamava de individuação, o caminho de integrar a sombra, aceitar a própria verdade e caminhar rumo à totalidade. Não é possível viver esse processo sem frustrar expectativas, porque parte dele exige romper com papéis que não nos pertencem mais. A grande dificuldade é suportar a culpa. Somos treinados a acreditar que decepcionar é sinônimo de falha moral. Mas, em muitos casos, é apenas sinal de maturidade. O preço da liberdade é a perda de aplausos. E suportar esse silêncio é o exercício mais árduo da vida interior. Desapontar não é agressão, é libertação. É escolher carregar a própria cruz, em vez de viver como sombra moldada pelo desejo alheio. É, enfim, aprender que amar a si mesmo pode exigir desapontar todos os outros. Ser autêntico é, muitas vezes, aceitar a solidão como companheira. Quem ousa desapontar, inevitavelmente se afasta da multidão. Não porque queira isolamento, mas porque a verdade tem um preço. Nem todos estão dispostos a conviver com ela. Muitos preferem a versão agradável de nós mesmos, aquela que não contraria, não questiona, não incomoda. Quando mostramos quem realmente somos, com nossas falhas, dúvidas e contradições, alguns se afastam. É doloroso, mas necessário. Porque a autenticidade não pede plateia, pede coragem. Kierkegaard dizia que a maior angústia do homem é tornar-se ele mesmo. Esse tornar-se implica atravessar desertos de silêncio, suportar olhares de reprovação, aceitar o risco de ser mal interpretado. Não há autenticidade sem perdas, mas a solidão que nasce da autenticidade não é igual ao vazio da alienação. É uma solidão fértil, capaz de gerar raízes internas. Ela nos ensina a suportar o eco da própria voz, a confiar no que sentimos mesmo quando não há testemunhas. É nesse espaço de silêncio que começamos a ouvir o que antes era abafado pelo barulho da aprovação. Sim, a autenticidade isola, mas também liberta. É como caminhar por uma trilha estreita, solitária, árdua, mas que conduz a um horizonte real. Melhor a solidão de ser verdadeiro do que a multidão que nos ama pelo personagem que inventamos.
Nietzsche e Jung, cada um à sua maneira, apontaram para a mesma direção. Não existe autenticidade sem confronto com a sombra. Desapontar os outros é, no fundo, aceitar que não podemos corresponder ao ideal que projetam sobre nós. E isso exige coragem. Nietzsche via a vida como um campo de batalha onde o indivíduo deveria afirmar sua própria vontade contra a pressão da massa. Para ele, o maior risco era tornar-se rebanho, dissolvendo-se no conforto da aceitação coletiva. A coragem de desapontar é um gesto dionisíaco. Dizer sim à própria essência, ainda que o mundo inteiro diga não. Jung, por outro lado, nos lembra que cada um carrega uma sombra, tudo aquilo que escondemos por medo de rejeição. Quando escolhemos desapontar, muitas vezes revelamos fragmentos dessa sombra. Opiniões impopulares, desejos incômodos, fragilidades que não se encaixam nos padrões sociais. É esse processo que nos conduz à individuação, ao amadurecimento psíquico, que integra luz e trevas em um mesmo ser. Ambos concordariam. Viver sem desapontar é viver na superfície. A autenticidade exige confronto, não fuga. Exige encarar a solidão, suportar a rejeição e abraçar a própria incompletude. Não é tarefa simples. O ser humano teme mais a desaprovação do que a morte, porque morrer é inevitável, mas ser rejeitado parece evitável. Ainda assim, apenas quem enfrenta esse medo pode realmente se libertar. Ser autêntico é, portanto, mais que um ato moral. É um caminho de individuação, um gesto radical de coragem existencial. Desapontar os outros é sempre ambíguo. Carrega tanto peso quanto leveza. O peso vem da culpa, da sensação de estar falhando com aqueles que esperam algo de nós. A leveza surge da libertação, do alívio silencioso, de finalmente respirar sem máscaras. Tolstói escreveu que a vida não pode ser feliz enquanto não for verdadeira. A mentira da aprovação constante cria uma existência suportável por fora, mas insuportável por dentro. Quando ousamos ser honestos conosco, ainda que isso cause frustração nos outros, descobrimos uma paz que não depende de palmas nem de concordância. Essa honestidade, porém, não é confortável. Ela exige escolhas duras, sair de uma relação que já não nos nutre, mudar de caminho quando todos esperavam estabilidade, assumir desejos e limites que podem chocar. O peso está em enfrentar as consequências, perder vínculos, status, a ilusão de controle. Mas há também uma leveza inegável. O corpo relaxa, a mente silencia, a alma respira. A vida deixa de ser teatro e volta a ser caminho. A honestidade consigo mesmo devolve a dignidade de não viver sob contrato com a aprovação alheia. A coragem de desapontar não é arrogância, mas humildade diante da verdade. Reconhecer que não podemos ser tudo para todos. Reconhecer que a autenticidade tem um preço, mas que a falta dela custa muito mais. No fim, o peso e a leveza caminham juntos. E só quem suporta o peso descobre um dia a leveza. Desapontar nunca será fácil. Há sempre dor, silêncio e perdas. Mas, em meio a esse desconforto, existe também uma dignidade profunda, a de não trair a própria alma para sustentar ilusões. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre dor e tédio. A busca obsessiva por aprovação nos aprisiona em ambos. Sofremos quando não a recebemos, e nos entediamos quando ela já não significa nada. A coragem de desapontar rompe esse ciclo, pois nos devolve a chance de viver de acordo com o que realmente somos. Não se trata de escolher solidão como destino, mas de aceitar que a autenticidade sempre cobra seu preço.
O vazio da desaprovação é real, mas nele também mora a liberdade. Se existe uma lição nesse caminho, talvez seja esta: melhor perder aplausos do que perder a si mesmo. Melhor ser mal compreendido do que ser amado por uma mentira.